Vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Vamos continuar meditando, aprendendo conforme a direção do Espírito Santo através das Escrituras. Estamos no livro de Deuteronômio 3, capítulo 3, versículo 18. Antes que avance em outros textos bíblicos, na parte B última do versículo, está escrito de seguinte forma: Passai, pois, amado vós todos, homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Com base nisso, queremos deixar uma orientação das Escrituras, que é o que Moisés está dizendo que Cristo pregou e os discípulos também pregaram. Ajudai uns aos outros, levai a carga uns dos outros, ajudai, levar a carga uns dos outros, não é levar, ajudar. Ajudai uns aos outros a levar as suas cargas. Porque tem pessoas que querem lançar toda a sua carga sobre o seu próximo, sobre o seu irmão. Não, meu filho, assim não tinha cruz para você levar. Eu sou convocado e você é convocado por Cristo para ajudar. Ajuda na oração, ajuda orientando, ajuda de seguinte forma, conforme as necessidades. Mas levar a carga, não, Senhor. Deus disse a Moisés: o que for, Moisés, para os anciões, os cabeças responsáveis pelas tribos, o que for da condição, da altura, da capacidade deles resolver, ele resolve. O que for para ti, que não tiver condição deles resolver, tu resolve, Moisés. Está dizendo assim, tu tem mais capacidade para esta área. E o que tu não puder, Moisés, resolver, eu resolvo, Moisés. É assim que está escrito, a organização das Escrituras. E aqui ele diz assim: passai adiante dos vossos irmãos, diz assim, ajude aos vossos irmãos a conquistar também a sua parte. Glória a Deus, aleluia, aos filhos de Israel está escrito: ajudai a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou não é assim que está escrito nas Escrituras, rapaz? Ajudai a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E é o que está escrito aqui: aos vossos irmãos. Eu tenho que amar o ímpio, eu tenho que amar o prostituto, eu tenho que amar a prostituta, eu tenho que amar o assassino, o mentiroso, o feiticeiro, sem fazer acepção. Mas eu não posso esquecer que a prioridade no reino de Deus é os filhos dele. Eu estou lhe falando Bíblia. Eu estou lhe falando Bíblia. E você não aceita se você não quiser, se for incrédulo. Esse arrumadinho que tem, passa a mão na cabeça, porque ninguém ajuda ninguém se não for com a verdade. Se a verdade não tiver espaço para a verdade, então não tem espaço para Deus, nem para o Pai, nem para o Filho e nem para o Espírito Santo. Se for só para mim aceitar fisicamente e não aceitar assim como eu sou em Cristo, então não tem lugar para o meu Jesus. E se não tem lugar para o meu Jesus, não tem lugar para a pessoa especial, que é Cristo. Só porque Cristo é justo, é santo, é limpo, é puro, é verdadeiro, é honesto, é claro, é esclarecedor. Só por isso vai ter espaço para uma carnice, não tem espaço para a santidade? Não, não, Senhor, não está certo desta forma. Está errado, porque as Escrituras que está dizendo.
Ele está dizendo assim: ajude a vossos irmãos a conquistar também. Israel, se hoje fosse na lei, com tantas nações que tem, Israel seria a preferência de Deus. A doutrina que prega hoje no cristianismo, para preservar, para se purificar e santificar, era a mesma doutrina que era pregada para Israel no tempo da lei, para se ausentar, se afastar da imundícia daquelas nações. Hoje, através da graça, Deus dá a oportunidade a todos no sentido geral, mas é para ser do mesmo jeito, até porque a Bíblia fala dos predestinados, dos escolhidos. Olha, se fala dos predestinados, tem alguém que não é predestinado para a salvação, para a vida eterna. Isto é merecimento? Não. Isto é uma eleição divina. Por causa de quê? Da pessoa se chegar a Deus. Da pessoa se chegar a Deus. Não tem predestinado vivendo nos costumes mundanos, na cobiça, como a gente está meditando nisso, desesperado, na ganância de atropelar as pessoas. Não, aqui no reino é organizado, não tem um maior, não tem grande não, o grande aqui é Deus. Diante dos olhos de Deus, ele vê igual. A única diferença que tem é pessoas que Deus escolhe para fazer um serviço a Ele. Jesus disse assim: aquele que quiser ser o maior no reino, seja o menor. Embaixo aí. Tem essa diferença. Aqui o maior quer pisar os mais pequenos. No reino de Deus o maior tem que servir ao mais pequeno. E é o que eu estou fazendo aqui todos os dias. A minha parte em Cristo. Através das redes sociais, todos os dias deixando uma reflexão. E por outro lado tem gente que tampa os ouvidos. Me chama até de taxativo. Sabe o que você está chamando a mim? Você está pecando contra a palavra de Deus. O que eu estou falando é da palavra. Eu estou falando é da verdade, é da justiça. Com a minha consciência limpa, pura, cientizada pelo Espírito Santo dentro da sua palavra. Então ele diz, Moisés: vós valentes, amados, passa diante dos vossos irmãos israelitas e ajude eles. Batalhe com eles, para eles conquistar também a parte deles que eles têm direito. Aí nós estamos vivendo num mundo de egoísmo, que o ser humano só pensa em si. Só pensa na barriga dele, na barriga dela, na família dele e na família dela. Mas Jesus não deixa diretamente desta forma. Chega a hora que ele marca encontro com as nações, com uma pessoa, como fez com Jacó. Passa o tempo que passar. Deus, o relógio de Deus não se atrasa e nem se adianta também. Quando Deus marca o horário, é 12 horas, é 12 horas. Se for 3 horas, é 3 horas. Se for na hora nona, é na hora nona. Mas não se atrasa e não se adianta. Não esqueçamos disso. O relógio de Deus, a bateria não arreia não, não pifa não, como a gente diz. Ela não enfraquece não, ela é eterna. Então ele diz assim: ajude aos vossos irmãos. E eu quero dizer, como é que você vai ajudar falando a mentira? Enganando o irmão, enganando a irmã, como tem um bocado aí de só folha, só vestido em folha verde. Aí você, quando começa a ouvir ele, começa a ouvir ela, não tem nada de revelação da Bíblia. Revelação, Deus se manifesta pelo poder da sua palavra. É confirmação que Deus está recebendo o sacrifício, o que está sendo feito no céu e está dando sinal na terra. Deus é assim. Deus não dá sinal com mentira, com heresia, com falsidade, com ganância. Deus não vai por esse caminho. Até a próxima, se Jesus permitir. Queremos estar aqui compartilhando
com todos vocês.